Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 22 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O programa de hoje é um programa diferente. Nós temos aqui 2 convidados muito queridos. Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, que tem estado conosco em tantas oportunidades, colaborando com o programa. Dr. José Henrique, que é médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. E estamos recebendo também Dr. Paulo César Frutuoso, que é médico, oncologista, cirurgião, médico universitário e membro do Grupo Espírita Lar de Frei Luiz, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Hoje abordaremos o tema Aspectos Científicos e Espirituais do Câncer. Dr. José Henrique, Dr. Frutuoso, sejam bem-vindos ao programa Atualidade Espírita. Obrigado, mais uma vez estamos aqui e hoje com a alegria de trazermos um companheiro lá do Rio que vai falar sobre o seu livro que foi lançado, que hoje foi um sucesso realmente, segundo informações, já foram vendidos mais de 2.000 exemplares. É um livro aqui que eu já estou apresentando, que será lançado logo mais, lá no Caminheiros do Bem, quando ele apresentará esse tema, Aspectos Espirituais e Científicos do Câncer. O livro chama-se A Face Oculta da Medicina. Então, agradecemos a tua vinda, Frutuoso, e passo a ti a palavra para as suas considerações. Nós agradecemos ao programa Atualidade Espírita, ao gentil convite que nos foi feito para nós estarmos hoje aqui, debatendo os aspectos tão interessantes, tão profundos e tão importantes para toda a humanidade e versando sobre a nossa filosofia espírita nos seus aspectos religiosos, científicos e filosóficos. Muito bem. Nós hoje, queridos irmãos, faremos um programa um pouco diferente. Pelo tema, pela grandiosidade do tema, o Dr. José Henrique irá nos ajudar, colaborar com o nosso programa, ele fazendo os questionamentos e interagindo com o Dr. Paulo César. Dr. José Henrique, a palavra é sua. Muito obrigado. Paulo, amigo, sabemos da sua experiência aí de 33 anos, é uma vida no lar Frei Luiz. Isso te levou, obviamente, a escrever esse livro. Um livro realmente que vai mudar muitos paradigmas dentro da nossa medicina, a face oculta da medicina. De que o livro trata? Responda para nós. Bem, nesse livro, A Face Oculta da Medicina, nós colocamos a nossa convivência, a nossa experiência no lar de Frei Luiz ao longo de quase 34 anos, porque os fenômenos que aqui ocorrem são fenômenos muito raros dentro da mediunidade e que tanto trata a nossa doutrina. E são fenômenos ligados à ectoplasmia. O ectoplasma seria uma energia pouco conhecida ou praticamente desconhecida da ciência convencional, mas amplamente utilizado por espíritos através das suas comunicações e principalmente através dos efeitos físicos que, através dessa energia, os espíritos, na presença de um médium de efeito físico, podem proporcionar, aumentando a convicção e a certeza da sua presença junto a nós. Muito bem. E Paulo, o que levou você a escrever esse livro? Bem, eu cheguei no grupo de Frei Luiz, onde esses fenômenos ocorrem, há muitos anos atrás, levado por meu pai, que é um médium vidente de grande potencialidade. Então, eu já convivia com determinados fenômenos mediúnicos desde a minha infância. Mas, como nós vamos nos direcionando para uma atividade profissional, no meu caso a medicina, aos poucos nós vamos sendo absorvidos pelo materialismo que a própria medicina versa
nos dias atuais, até os dias atuais. Mas, diante dos relatos que eu via o meu pai fazer dessas ocorrências, eu acabei me interessando, me aproximei do grupo, e quando eu percebi, por mim mesmo, a veracidade dos fenômenos que nesse grupo ocorrem, eu achei que era minha obrigação estudar profundamente até onde eu pudesse alcançar e entender esses fenômenos ditos ectoplasmáticos mediúnicos. E chegou a um determinado momento que as convicções que eu fui adquirindo ao longo dessas décadas foi tão forte, foi tão assim inabalável, que eu achei que era meu dever não guardar somente para mim os ensinamentos, as observações e as experiências que eu tinha testemunhado no grupo de Frei Luiz. E achei importante colocar isso num livro, que ele é dedicado principalmente à classe médica, mas ele é acessível a qualquer leitor interessado no espiritismo, na mediunidade e principalmente nos fenômenos de efeitos físicos ligados à ectoplasmia. Vejam bem, é interessante a sua colocação. Sabemos que o médico ele é versado na visão materialista, cartesiana. Então, o médico, o Dr. Bezerra diz isso, que vai ser o último a chegar dentro dessa visão espiritual. E o médico realmente ele não se expõe, até por preconceitos, por conta de tudo que aprendemos nas universidades, dentro de uma visão materialista. E aí eu lhe faço a seguinte pergunta, porque é insólito isto, né? Como é que você chegou a uma instituição que trabalha com sobrenatural, com as questões extrafísicas? Como é difícil o médico chegar a isso. Então, eu lhe pergunto, o que fez você chegar ao Lar Frei Luiz? Bem, os relatos feitos pelo meu pai, das reuniões que ele presenciava, eram muito fortes. Ele falava com muita convicção. Lá pela década de 60, de 70. E nós ouvíamos, mas sempre com um sentido assim de descrença, né? De dúvidas. Mas pai é pai. Até que houve um determinado dia em que eu já cursando a faculdade de medicina, no meu terceiro ano médico, eu cheguei em casa e encontrei o meu pai vindo de uma dessas reuniões ocorrentes no grupo de Frei Luiz, com a camisa toda ensanguentada. Eu achei estranho, imediatamente me preocupei, indaguei do que estava ocorrendo, e ele me relatou, estranhamente, que ele tinha sido submetido a uma cirurgia hiperfísica, uma cirurgia espiritual. Isso dito por um acadêmico de medicina, isso choca. Evidentemente, qual foi a indagação? Mas você estava sentindo alguma coisa? Não, não sentia nada. E disseram que você foi operado onde? No estômago. Você não sentia nada no estômago, nada. Levanta a camisa e deixa eu ver se existe alguma cirurgia, alguma cicatriz na sua pele. A camisa levantada, nenhuma cicatriz existia. Nessa época, eu era aluno de um grande gastroenterologista chamado professor Toledo, na Santa Casa, e ele tinha dito, numa das suas aulas recentes, que toda queixa dispéptica, o paciente deveria ser submetido a uma seriografia esôfago-gastrodenal, que era um exame contrastado, em que o paciente tomava um líquido contrastante ao raio-x. É o bário, né? Sulfato Exatamente, de bário. que era o bário, e você conseguia examinar o esôfago, o estômago e o duodeno. Naquela época não existia as técnicas endoscópicas, não havia endoscopia digestiva. Sim. E eu levei então meu pai para ser submetido a uma avaliação seriográfica contrastada. E no momento em que o exame estava sendo feito, para minha surpresa, o técnico, o colega radiologista, virou-se para mim e indagou: o seu pai foi submetido a alguma cirurgia no estômago? Eu falei, não. E naquele momento eu achei que alguma coisa precisava ser investigada mais profundamente, porque o radiologista me disse, mas eu estou vendo alguns sinais aqui cirúrgicos, que pelo tempo, há mais de 30 anos, eu já não me lembro exatamente o que é que ele relatou. Mas ali começou a despertar uma certa curiosidade científica para que o fenômeno
ectoplasmático, as possíveis cirurgias hiperfísicas pudessem ser avaliadas por mim mais profundamente, sem esquecer que milagres não existem. O que existem são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E isso, a possibilidade da avaliação mais profunda desses fenômenos demorou para que eu tivesse tempo de me aproximar do grupo de Frei Luiz, onde as ocorrências eram frequentes. E isso só veio acontecer em 1978. Eu já estava com 3 anos de formados. E a partir de 1978, as minhas experiências, as minhas convicções, as minhas observações foram sendo, por mim, cuidadosamente anotadas e culminaram na edição desse livro, que para mim foi uma surpresa, que em aproximadamente 45 dias, 2.000 exemplares foram vendidos. Quer dizer, a primeira edição praticamente se esgotou em 1 mês e meio. Inclusive, eu soube que você foi convidado por instituições. Outra observação extremamente curiosa e surpreendente. Instituições classicamente voltadas à medicina materialista estão nos convidando para palestras sobre o conteúdo desse livro que aqui está. O Hospital do Fundão é uma das instituições que nos convidaram, e a outra instituição também que nos convidaram, renomada instituição do Rio de Janeiro, a Casa de Saúde São Vicente da Gávea. Clínica e nós, São com Vicente. muito orgulho, com muita, agradecidos a esse convite, lá estaremos para tentarmos esclarecer o conteúdo desse livro, que eu tive o cuidado de, ao longo de todo o texto, aqui e ali, pedir humildemente que aqueles que puderem compreender mais do que eu o que está aqui, que me ajudem. Porque muitos desses fenômenos nós presenciamos, nós testemunhamos, somos testemunhas, mas nós não compreendemos bem como eles ocorrem. Mas isso não deve nos estranhar, porque os discípulos de Jesus também não entendiam como é que ele transformava água em vinho, como é que ele fazia um paralítico andar, como é que ele curava um cego de nascença. Mas o que chegou até nós foram os testemunhos deles. Então eu fiquei ao longo de todo o texto colocando essa imagem na minha mente. Colocaria aqui o meu testemunho, que é provável que no futuro, alguns mais preparados e mais conhecedores dos fenômenos que eu, possam explicar com mais clareza o que eu testemunho no grupo de Frei Luiz. Então vamos aproveitar essa sua colocação, Paulo César, e vamos colocar 2 perguntas numa só. A primeira, eu gostaria de saber de ti quais são as suas explicações para tudo que você vê. E a segunda pergunta, como é que os colegas médicos, materialistas, conservadores, cartesianos entendem o teu trabalho? Vamos por parte. Não sou eu quem diz, é a própria ciência. A observação do átomo constatou que, em determinados momentos, um elétron que gira em torno do núcleo desaparece e depois reaparece ou na mesma órbita em que ele estava ou em uma órbita diferente. E através de estudos complexos, profundos, os físicos teóricos chegaram à conclusão de que naquele momento em que o elétron está desaparecido, ele teria mergulhado em uma outra dimensão. E os físicos estão dizendo que o nosso universo não é único. E eles utilizam o termo multiverso e não universo. Chegam à insolência de declarar que não existe mais dúvida da existência dos outros universos além do nosso. E que a única diferença entre esses universos e o nosso é que nós estamos aqui e não estamos lá. Eu acho que o que os físicos estão chamando de universos paralelos são os planos espirituais, que a nossa doutrina já fala desde meados do século XIX. E o que eu estou vendo é que a ciência, aos poucos, está se aproximando para a constatação da existência desses outros planos de existência e para a constatação evidente da existência do espírito que dá vida ao nosso corpo físico. Porque nós somos constituídos dos mesmos átomos e moléculas que constituem esta mesa.
Por que nós estamos vivos e a mesa não está? Porque existe um princípio energético vital, que nós chamamos de espírito, que está dando vida ao nosso corpo. Então, o que me parece é que nós estamos mergulhando, cada vez mais nos aproximando da verdade que nós já sabemos, das constatações da sobrevivência da vida após a morte física, da possibilidade da comunicação desses seres que estão nos outros planos de existência que nós chamamos de espíritos conosco, da possibilidade de nós sermos por eles intuídos mentalmente, principalmente os médicos. Como é que você, Henrique, pode guardar tudo que você estudou na medicina? Nós não guardamos 3, 4% de tudo que nós estudamos desde que ingressamos na faculdade de medicina. Já diz o ditado que o saber não ocupa lugar. O saber não ocupa lugar. Então, muitas vezes, sem percebermos, nós somos intuídos numa determinada direção para chegar a um diagnóstico, numa outra determinada direção para escolhermos o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, quem é que nos ajuda? Onde é que estão esses conhecimentos adquiridos ao longo de 40 anos de existência, de estudos? O que nós almoçamos anteontem? Já não vamos nos lembrar. Então, como é que nós vamos nos lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos? Daí a importância da existência desses espíritos, vamos chamar de guias, os irmãos católicos chamam de anjos da guarda, que nos auxiliam a descobrir no nosso subconsciente, no subterrâneo do nosso ser, aonde estão os nossos pensamentos, fazendo aflorar na nossa memória o que nós mais precisamos para o diagnóstico correto e para a terapia correta também. Então, a humildade desses amigos é tão grande que eles não se fazem presentes, eles não se tornam evidentes à nossa percepção, deixando todo o mérito para nós. Mas eu acredito que, à medida que nós formos caminhando nessa linha de raciocínio, de estudo, à medida que nós estamos presenciando o desenvolvimento mais profundo da tecnologia dentro do nosso meio, que é o médico, a cada ano, novos aparelhos cada vez mais sensíveis vão chegando ao mercado da medicina. E essa sensibilidade vai chegar a tal ponto que daqui a pouco os aparelhos que nós utilizamos no diagnóstico das doenças dos nossos pacientes detectará fatalmente a existência dessa energia vital que nos mantém vivos e assim como mantém também os nossos pacientes vivos, que são seres iguais a nós. E aí, talvez, já caminhando mais adiante no futuro, nós tenhamos a possibilidade de equipamentos tão sensíveis que possam detectar até as doenças que possuem a sua sede no perispírito ou no espírito. Eu acredito que, à medida que nós formos evoluindo, fisicamente, espiritualmente, os médicos do futuro serão dotados dos dons mediúnicos que nós vemos em alguns sensitivos no dia de hoje. Eu acredito que o médico do futuro, com a sua mediunidade desenvolvida, ele não necessitará de um raio-x, ele não necessitará de uma ultrassonografia, de uma ressonância magnética, de uma tomografia, porque os seus poderes mediúnicos os tornará apto a diagnosticar as doenças sem a necessidade do equipamento que nós utilizamos hoje e que tanto valorizamos. Mas acredito que no futuro nós tenhamos a mediunidade médica estudada profundamente dentro das nossas faculdades. E, Paulo, você acredita que os nossos colegas que ainda estão nesse patamar materialista, talvez aí já num trabalho de transição, eles já estão começando a interpretar, a entender esse trabalho que você executa lá no Lar Frei Luiz? Bem, existem as suas exceções, né? Sim. Nós somos incompreendidos por alguns colegas, mas eles não viram o que nós vimos. Eles não constataram o que nós constatamos. Eles não foram surpreendidos com as evidências que nós fomos. Então, eu acredito que existe uma frase muito interessante de Leonardo da Vinci, que ele diz que a verdade é filha do tempo. Então, para alguns o tempo chega um pouco antes e para outros o tempo chega um pouco mais tarde. Mas para todos o tempo chegará. O mais importante não é a crença. O mais importante é a atitude, é a conduta. E eu conheço colegas que se dizem ateus
mas eu lhes confesso que eu não consigo ter a dedicação ao paciente que eles têm. E o nosso presidente Luiz da Rocha Lima, ele sempre me dizia, não mexam com eles, porque eles estão no caminho certo. Nós ainda precisamos de uma religião para nos policiar. Eles não precisam. Não precisam nem rezar, porque a vida deles já é uma prece. Eu nunca mais me esqueci dessas palavras. Que beleza, né? É emocionante. O Dr. Bezerra, Paulo, vem nos afirmando que nós médicos, já com essa visão espiritual, fomos os responsáveis pela separação da ciência e da religião. E hoje cabe a nós, que estamos militando nesta área, reunir a ciência, a religião. Como você vê isso, irmão? Os médicos do passado, eles sabiam da existência desse ser energético, doador da vida. Nós esquecemos e desaprendemos isso. Nós precisamos reaprender e reestudar esse ser energético, doador da vida aos nossos corpos. Foram descobertos determinados afrescos em tumbas egípcias, em que mostravam sacerdotes impondo suas mãos sobre as múmias. E, curiosamente, esses pesquisadores viram que as múmias mais antigas apresentavam um estado de melhor conservação do que múmias mais recentes, de dinastias mais recentes, quando você deveria esperar exatamente o contrário. Ao contrário, exatamente. Os estudiosos espiritualistas, quando viram aqueles afrescos, notaram uma semelhança muito grande dos sacerdotes impondo as suas mãos sobre aqueles corpos com os nossos médiuns passistas de hoje. E se indagam, será que eles conheciam a transposição energética através da mão? E esse mentomagnetismo? Então, como é que nós fomos esquecer disso tudo? Será que essa era a transmissão energética e que dava maior conservação àqueles corpos? Vocês já imaginaram, se nós soubéssemos como dominar a energia existente em cada um de nós na direção da consagração da saúde aos nossos enfermos? Como, por exemplo, na desintegração ou na desmaterialização de um cálculo, obstruindo um colédoco, obstruindo um ureter, a desintegração molecular com a nossa energia psíquica de uma placa ateromatosa, de um tumor. Eu vejo, diante do que eu tenho constatado nesses 34 anos, o futuro da medicina. Eu não tenho, confesso aos dois amigos aqui, nenhuma dúvida do que eu coloco nesse livro. Não compreendo muitas coisas, mas eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida disso aqui é verdade. E esse livro, só rememorando, estará à venda daqui a pouco lá no Caminheiros do Bem, na palestra do nosso irmão a respeito dos aspectos espirituais e científicos do câncer. Então compareçam daqui a pouco lá no Caminheiros do Bem. Nós estamos, queridos irmãos, nos aproximando desses minutos finais do primeiro bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho conduzindo o nosso programa e Dr. Paulo César Frutuoso, lá do lar de Frei Luís, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com mais perguntas sobre este tema realmente fascinante que deve estar aí encantando a todos os nossos irmãos. Até já! Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita desta semana. E hoje, com dois convidados especiais, Dr. José Henrique, que está conduzindo o nosso programa, e Dr. Paulo César Frutuoso. E Dr. Paulo César, que veio lá de Jacarepaguá, do lar de Frei Luís, que é médico, oncologista e está aqui nos prestigiando com sua presença. Dr. José Henrique.
também nosso colaborador, nosso amigo muito querido, que está dando a todos esta oportunidade de um debate entre dois médicos, não é, doutor José Henrique? Com certeza. Então, continuemos. Vamos dar continuidade, né? Podendo aqui explorar, né, a sabedoria, o conhecimento, a experiência de tantos e tantos anos, né? E aí vai a pergunta, diante de tantas experiências, meu amigo Paulo, e constatações, como é que a medicina vê isso? Como é que você poderia nos trazer a nossa medicina ainda tão cartesiana, tão materialista, tão reducionista, diante dessa sua larga experiência, suas constatações? Diga para nós. Bem, eu fui surpreendido por esse livro. Primeiro, eu nunca pensei em escrever um livro. Segundo, eu fiquei surpreso com o resultado do livro. E confesso a você, Henrique, eu já li esse livro umas 10 ou 15 vezes. Há determinadas passagens desse livro que eu não sei de onde eu tirei. Eu leio e falo, meu Deus, de onde que eu tirei isso? Isso é muito interessante. E comecei a receber determinados e-mails e telefonemas de colegas médicos que me surpreenderam. Eu recebi um telefonema de um colega, se identificou, de Petrópolis, e me disse o seguinte: olha, eu faço parte de um grupo de 100 médicos e achamos extremamente interessante e elucidativo o que o senhor colocou no seu livro. E nós compramos 100 livros seus. Estamos estudando página por página o seu livro em conjunto. Então, meu Deus do céu, isso para mim foi uma surpresa extremamente agradável. Eu volto a repetir, tudo que está aqui colocado tem que ter uma explicação. Jesus não fez milagres. Ele utilizou leis científicas que nós não conhecemos. Com certeza. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer a fisiologia e a anatomia do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura anatômica do nosso esqueleto e o conjunto de músculos que o fazem se movimentar. Se há 2000 anos se há 2000 anos não haviam esses conhecimentos, aonde é que Jesus aprendeu isso tudo? Ele só pode ter aprendido com civilizações que nem mais existem. E talvez em outros planetas que nem mais existam também. E outra informação preciosíssima que eu sempre cito nas minhas palestras. Jesus disse: vós todos sois deuses. Aqueles que crerem em mim e no que eu ensino farão as mesmas obras que eu e outras maiores ainda. Que ser era esse? Que até os discípulos se impressionavam, dizendo: quem é esse ser que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que um ser com essa magnitude, com essa potencialidade energética existente em nós também, mas que nós não sabemos usar, não poderia fulminar com o olhar todos aqueles que o estavam crucificando? Por que Jesus não fez isso? Porque se ele tivesse uma partícula subatômica de orgulho naquele momento, toda a sua missão dentro do cristianismo estaria perdida. Então, por que nós não sabemos fazer o que ele fazia? Porque essa liberdade da energia imensa existente em cada um de nós, ela é proporcional à medida que nós nos desenvolvemos moralmente e intelectualmente. Muito mais moralmente do que intelectualmente. Então você imagine, houve um pesquisador no Rio Grande do Sul, sob o nome Lacerda, que escreveu um livro muito interessante, Espírito e Matéria. E ele calculou, por exemplo, a energia existente em cada um de nós. Ele era gaúcho. E ele disse o seguinte: a energia existente em cada ser humano é suficiente para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 160 anos. Então, se nós soubéssemos canalizar essa energia existente em cada um de nós, o que nós não faríamos? Mas imagine, por exemplo, se eu soubesse como canalizar essa energia hoje, se alguém batesse na traseira do meu carro. Se eu chegasse na minha garagem e encontrasse alguém com o seu carro estacionado no lugar onde eu costumo estacionar.
será que eu conseguiria dominar a energia latente existente em mim? Imagine isso na mão de um infeliz terrorista. O que ele não poderia fazer? Jesus sabia como utilizar essas imensas energias existentes em cada ser humano, porque a ele foi dada essa autorização pelo Pai Celestial em decorrência do seu desenvolvimento. Qual é o desenvolvimento de Jesus? Um desenvolvimento tamanho que a ele foi dada a responsabilidade de um governo de um planeta inteiro, com a sua humanidade encarnada e desencarnada. Eu coloco no livro um artefato mandado pela NASA ao espaço para a detectação da idade do nosso universo e do nosso sistema planetário. E o artefato detectou. O universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. E o nosso sistema solar, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ou seja, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra começou a se formar a partir de uma poeira cósmica. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Espírito Porque puro, o né? Cristo é planetário, ele governa o planeta desde que aquele planeta começa a entrar na sua fase de formação. Nós não conseguimos, eu pelo menos, eu não consigo governar nem o meu quarto. Eu não sei onde é que estão as minhas roupas. Se eu não tivesse a minha esposa, eu estava perdido. Como é que eu vou governar um planeta inteiro, desde a sua formação, com a sua humanidade encarnada e desencarnada? Então veja a distância cósmica entre um ser celestial como Jesus e nós. Por que ele permaneceu em silêncio? Quando Pilatos lhe disse: você não sabe que eu tenho o poder de lhe salvar a sua vida? E ele respondeu: mas nenhum poder você teria se não lhe fosse dado do alto. Ele não entendeu. Mas quem é você? Eu vim para ter testemunho da verdade. E o que é verdade? Nesse momento ele se cala. Como é que Jesus poderia explicar o que era verdade a Pilatos? Observem esse momento crucial, a distância entre os dois espíritos. Incomensurável. Como é que Jesus poderia explicar a Pilatos o que era, por exemplo, a lei da reencarnação? Você hoje está governando, amanhã você pode ser um governado, você pode ser um escravo, você pode ser um dominado. Então, aquele momento para mim é crucial, é muito importante na missão de Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra, aquele momento do silêncio para ele diante de Pilatos. Quantas respostas não foram naquele silêncio dadas para nós hoje? Principalmente aqueles que compreendem a filosofia espírita. Meu querido, sabemos que daqui a pouco você vai falar sobre um assunto altamente atual, porque entendemos o câncer hoje como a doença do século, assim como o processo depressivo. Eu queria que, resumidamente, já que você vai falar daqui a pouco, você nos dissesse, né, a respeito do seu tema, dessa doença que vem avassalando o nosso planeta. Sabemos que ainda estamos num estágio profundo de imperfeição. Fale um pouquinho sobre o seu tema que você irá ministrar daqui a pouco, lá no Caminheiros do Bem. Bem, nesse livro aqui, A Face Oculta na Medicina, nós descrevemos, ao longo desses 34 anos, alguns diálogos que nós travamos com médicos materializados através do fenômeno da ectoplasmia. E uma das perguntas que eu pude fazer para um desses médicos materializados, de nome Frederick von Stein, que foi um cirurgião do exército nazista, está recuperando os seus erros através da caridade que lá é exercida. O motivo, por exemplo, de crianças nascerem portadoras de tumores malignos. Isso para mim sempre me estarreceu. E a resposta dele foi bem sucinta. Veja os tumores como um aspirador das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Bem, então o tumor aspira impurezas do espírito. Então, o câncer é uma forma de bem. E, certa ocasião, um professor meu, Alberto Lima de Moraes Coutinho, eu sempre cito isso nas minhas palestras, quando ele me perguntou sobre a minha visão do câncer, eu lhe disse isso. Olha, doutor
Coutinho, eu acho que o câncer é um aspirador das impurezas do espírito. Eu sou um espiritualista, ou pelo menos eu tento ser. Aí o professor Coutinho virou para mim e falou assim, então não vamos operar mais ninguém. Não vamos tirar o tumor de mais ninguém. Porque se o espírito é eterno e o corpo é temporário e é um aspirador das impurezas do ser eterno, vamos deixar o câncer evoluir em todo mundo. É isso que você está querendo me dizer? Não, doutor Coutinho. Felizmente eu já tinha a leitura através dos livros do Ramatiz, como Filosofia da Alma, os livros sobre o Livro dos Médios. Quer dizer, a gente estudava porque eu tinha uma biblioteca formada pelo meu pai desde criança em casa. E eu perguntei, doutor Coutinho, o senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não. Então, já que nem o senhor nem eu sabemos, nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para consolar. Deus age nas criaturas através das suas criaturas. Nós, como médicos, estamos atuando sobre as criaturas de Deus. E nós também somos criaturas dele. Então eu interpreto, quando eu consigo remover um tumor e ele não tem recidiva, que eu consegui remover as impurezas restantes que ainda estavam naquele espírito. E quando eu opero um tumor e dentro de algum tempo aparece uma metástase aqui e outra ali, eu interpreto como as impurezas do espírito continuam procurando as válvulas de escape. E que impurezas são essas? Ora, as impurezas que nós mesmos plantamos no nosso espírito através do nosso comportamento equivocado contra o próximo e contra a natureza em vidas passadas. Se eu vejo uma... Hoje nós estamos constatando câncer infantil no ventre materno. A criança já é portadora de um tumor, você sabe disso, no ventre antes de nascer. Se eu não acredito em Deus, o problema está resolvido. Aquilo é obra do acaso, foi uma mutação do acaso, que se transformou num tumor e ocorreu no feto. Está resolvido o problema. Se eu acredito em Deus, eu estou com um problemaço para resolver. Onde é que estava Deus? A criança nem nasceu. Deus estava distraído? Estava dormindo? Estava passeando? Mas se eu souber que aquele espírito que anima o corpo daquele feto que ainda nasceu é um espírito milenar que já reencarnou N vezes e que deve ter cometido atrocidades contra o próximo nas encarnações passadas, eu vejo aquele tumor naquele espírito que ainda nem nasceu como um ser humano como um aspirador das suas impurezas. E muito provavelmente são as últimas, porque o câncer infantil é uma prova inequívoca diante da filosofia espírita que são as últimas impurezas a serem aspiradas de um espírito, a serem removidas de um espírito. Excelente. E aí você tem a explicação do porquê do sofrimento das crianças. São espíritos milenares como nós, né? Meu irmão querido, estamos finalizando e eu queria que você encerrasse com uma resposta que eu acho que é muito importante, principalmente para o nosso meio médico, nosso meio científico, porque isso certamente palpita e formiga na cabeça dos nossos irmãos, dos nossos colegas. Existem comprovações científicas, Paulo, do que você relata no teu livro? Bem, os que lerem esse livro verão um relato aqui de uma cirurgia cardíaca realizada em um mestre meu, um professor meu, absolutamente descrente. Ele tinha uma insuficiência mitral, a insuficiência mitral descompensou, ele já estava em vias de ser transferido para o hospital, para o Instituto do Coração em São Paulo, onde seria colocada uma prótese artificial, sem acreditar em nada. Às vezes, até eu toquei uma vez no que eu estava vendo, no grupo que eu pertencia, e ele comparou o nosso grupo ao colônia dos Ginjones, lá na Guiana Inglesa, onde 1000 tinham se suicidado. Nós éramos um grupo de fanáticos. Mas, professor, eu vejo tantas pessoas serem ajudadas. Quem sabe o senhor não pode ser ajudado? Ninguém vai lhe cobrar nada. O que custa? E ele aceitou. E está relatado no livro, eu não queria tomar muito tempo do programa, mas a válvula mitral, na minha frente, de outros mais 4 colegas, foi removida através de uma cirurgia hiperfísica. E me foi entregue essa peça ensanguentada, eu pedi permissão para examiná-la junto à
patologistas, nossos colegas. 2 patologistas examinaram a peça ensanguentada que estava na minha mão e concluíram independentemente que se tratava de tecido cardíaco. Isso é apenas uma das provas científicas que eu consegui colocar nesse livro. E temos outras também que estão relatadas, e eu tenho certeza que aqueles que estão me vendo nesse momento terão curiosidade, e a curiosidade será absolutamente respondida através da leitura do nosso livro, cujos direitos autorais todos estão doados para o Lar de Frei Luís. Muito bom. E daqui a pouco estaremos juntos, né? Um grande prazer. Lá no Caminheiros do Bem, de 10 a meio-dia, no seu seminário sobre os aspectos científicos e espirituais do câncer. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita desta semana e agradecemos ao Dr. José Henrique, agradecemos ao Dr. Paulo César pela presença aqui em nosso programa, com tantos esclarecimentos, com tantas notícias boas, alvissareiras, né? Da nossa doutrina que vem caminhando cada vez mais. E lembramos a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, situado em Lagoinha, onde vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor e da nossa caridade. Tenham todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus, nosso Pai, guiando os nossos passos e Jesus, nosso Mestre querido, sempre ao nosso lado. Fiquem com Deus e até o próximo programa.